Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui falando das palestras do encontro e nós vamos estar falando dessa palestra aqui, Nossa Herança em Cristo. E é uma palestra que a gente tem no domingo, ali já não é a primeira, né? Já passou Vencendo a Carne, o Diabo e o Mundo. Algumas pessoas tomam um café depois dessa palestra. E a Carne, o Diabo e o Mundo volta, tem peça, tem música. O pessoal já está cantando louvores com mais alegria nesse dia, nesse momento. E essa palestra da herança, ela é uma poderosíssima palestra que pode passar em branco. As pessoas podem achar que não é tão importante assim. Não é bom nós pôr um figurão, vamos pôr aqui um aprendiz de palestra, treinar. Não é bem assim. Uma palestra muito importante, e é por não conhecer a herança que muitos filhos de Deus vivem uma vida de miséria. E então aqui a ideia é mostrar para eles que eles não vão ter uma herança, ou que eles não vão precisar conquistar uma herança, mas que já tem, que já é fato, ok? E eu quero então, eu estudei essa palestra no pente fino. Ela é maravilhosa, dá uma vontade de pregar num culto, e eu vou acabar pregando, já preguei sobre herança outras vezes. É maravilhosa. Vamos observar ela. Então nós temos aqui, ó, os herdeiros de Deus e seus tópicozinhos, né? A herança não depende de, ok. Aí vem, ponto 1. Quais são as nossas heranças? E aí vai, dá-lhe tópico. 2. O que nos impede de possuir a herança? Vamos lá, 2. Quem procura para impedir a nossa herança? 3. Então vai ter resistência. Qual a atitude a ser tomada para recebermos a herança? 4. Que tem, olha só, 3 tópicos. Então nós podemos dizer que nós temos mais de 10 pontos e mini pontos aqui. Então ela não é para ser lida, não é para ser feita correndo, não é para pular nada. Você vai ter 45 minutos e nós podemos ver então aqui quais são os pontos melhores, básicos para se autodesenvolver essa palestra, baseada no encontro da videira de Goiânia, pastor Naor, 100% autêntica, não há alteração nenhuma nela, ok? Então vamos lá. Os herdeiros de Deus. Aí ali vai explicar o que é uma herança, né? Herança é o que se herda com o parentesco, é um direito legal adquirido por nascimento. Então, uma herança é um benefício que se herda por meio de um testamento feito de pais para filhos, ou eles podem colocar outras pessoas no testamento, como empregados que eles amam muito, netos, etc. Então, ao recebermos Jesus, nós nos tornamos filhos. Aí nós temos o versículo aqui, ó. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, nós sabemos que creem em seu nome. Essas pessoas que estão aqui no domingo, a maioria já creram no Senhor. Então você vai dizer em alto e bom som: você é herdeiro. Quero te contar a sua herança. E ali, então, dizendo isso, né? Você vai pontuar para ela algumas coisas aqui. Entre elas, que a herança não depende do esforço, nem da habilidade, nem da vontade, nem do merecimento, e também não depende nem de Deus querer dar. E para cada uma dessa frasezinha, você tem aqui uma explicaçãozinha. Então, a herança não depende do esforço, não é pelo seu trabalho. A herança, ela não depende das suas habilidades, da sua cultura, da sua beleza física, porque o filho mais bonito herda mais. Não, se é filho, vai herdar, tem direito. A vontade, né? Queria tanto ter uma grande herança para mim comprar coisas. Não é uma questão de vontade, tem ou não tem. O merecimento, e aí vai. Ok, então tudo isso é introdução. Você entrou aqui agora. Quais são as nossas heranças? Aqui você tem então que tomar uma decisão, porque olha só, vou te falar uma coisa. Um pregador eficiente, um pregador que prega
muitas vezes no ano, todo domingo, ele não dá conta disso aqui. Ele não resolve isso aqui em uma hora. 8 pontos. E olha os pontos: paz, perdão, cura, prosperidade, vitória, Espírito Santo, vida em abundância e libertação de vício. É muita coisa. Porém, por outro lado, se você não se preparou, não pontuou, não tem esse tato de ler os versículos e ali identificar uma fala, você pode falar essas 8 coisas, ninguém entender nada e vai embora. Então, o bom aqui, você tem uma opção aqui. Você pode falar assim: a nossa herança é a paz. O Senhor quer nos dar a paz, amém? Você vai ter paz. Embora essa paz é paz com Deus, então nem é bom você entrar tanto no mérito. Você vai ter o perdão de Deus, o Senhor vai estar favorável. Você vai ter a cura, porque o Senhor é a tua cura. Ok, mas aqui o que eu fiz? Eu separei esse ponto, prosperidade, tá aqui, ó, é o quarto. Prosperidade. E eu, então, destaquei ele aqui. Isso não está na palestra. Foi eu que fiz a separação. Então você poderia fazer qualquer um. Você podia usar o perdão, você podia usar a cura, você podia usar a vitória, você podia usar o Espírito Santo, você podia usar a abundância, você podia usar a libertação, paz, etc. Ok. Eu preferi a prosperidade. É um momento que combina muito com o encontro no domingo. Então eu peguei, lancei mão do versículo, coloquei aqui, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Peguei o versículo e li com os irmãos. Aqui então tem um escrito que está explicando esse texto que eu li. Vou juntar tudo aqui. Está explicando esse texto que eu li. Eu vou ler aqui o escrito, tá bom? Olha só o que diz. O fato de a palavra dizer que o Senhor, né, tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, significa o seguinte: tudo quanto é bênção que nós vamos querer, temos que olhar o português. Teremos a sorte de ter. Nós vamos ter essa sorte. Não vai depender de ter ou não. Vamos ter. Porém, não será sorte. Outra vírgula aqui. Será Deus. Todas as coisas que Deus vai nos dar vão acontecer primeiro nas regiões celestiais e depois elas manifestarão na nossa vida. Por isso, tudo aquilo que nós buscamos, outra vírgula aqui, o Senhor já tem para nós e Ele manifestará no dia oportuno. Isso que temos que profetizar. Eu quero profetizar toda sorte de bênção na sua vida agora. Principalmente você que precisa de um emprego e que tem um negócio próprio. Você vai colocar a sua mão no seu coração, abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e dizer: fechar os seus olhos e dizer: não é a mim. Eu não fiz essa correção porque minha mente cansou. Mas é bom, estou fazendo aqui contigo para você ver como não tem como ler se o português não estiver corretinho. Vai ter que dizer amém, né? Então, amém para cada palavra que vai ser ministrada para você agora. Ok, então tem aqui o texto todo explicado aqui nessa questão. Você pode usar esse texto, ou você pode pegar esse texto apenas para ter uma ideia. Olha, tá vendo isso aqui, irmãos?
diz que bendito o Senhor, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestes. Quero te dizer, todas as bênçãos estão nos liberadas, estão dadas para nós. Nós temos que assumir ela, nós temos que tomar posse dela, nós temos que dizer amém para ela. Olha, eu quero orar agora e você vai dizer amém para cada uma dessas bênçãos que eu vou profetizar. Tem alguém aqui que precisa do emprego? Aí alguém levanta a mão. Tem alguém aqui que é um empresário, que precisa que Deus move no seu negócio próprio? Aí alguém levanta a mão. Tem alguém aqui que precisa prosperar o seu lar, né? Trocar os móveis, trocar o carro, pintar a casa? Aí alguém pode levantar a mão. Tem alguém aqui que começou a reformar sua casa, não conseguiu terminar, tá tudo parado? Aí alguém levanta a mão. Você vai fazendo diversos levantamentos. Quando você terminar os levantamentos, você vai lá, agora você vai baixar a sua cabeça, vai fechar os seus olhos, você vai dizer amém para cada palavra. O ideal é que quando você for fazer essa oração, se você não é de fazer essa oração correta, de uma forma boa, escreve ela. Não tenha medo de escrever, porque escrevendo você vai ganhar a chance de fazer uma oração que vai tocar os irmãos. Então eles dali baixam a cabeça e você fala: quero declarar no nome de Jesus que as regiões celestiais em Cristo estão neste lugar. Amém. Amém. Eu quero declarar que o Senhor agora está abrindo as portas de emprego para a sua vida. Eu profetizo as portas de emprego para a sua vida. Amém. Entende? E você pode então discorrer uma oração sobre todos esses pontos que você levou e eles dizendo amém. Por isso que eu falo que é bom escrever. Escreve numa folha à parte até. Exatamente para você não esquecer. Você vai lá, pontua emprego, pontua negócio próprio, pontua a reforma da casa, mas daqui a pouco você só profetiza a comida e profetiza, você tá entendendo? Aí você acaba falando uma coisa e depois profetizando outra. Eu vejo muito isso, então por isso que eu tenho que alertar para isso. Então aqui nós temos essa separação. Isso pode ser feito com o quê? Com a paz, com o perdão, né? Com a vida em abundância, etc. Ok, ponto 2. Tudo isso para falar quais são as nossas heranças. E nós estamos dando o exemplo só de uma, imagina todas. O que nos impede de possuir herança? Então, tem coisas que impedem de possuir herança. A ignorância, o pecado, a incredulidade, a passividade. Essa parte aqui, ó, mulher pobre com o testamento, é uma história contada pelo pregador Spurgeon, Charles Spurgeon, muito famosa. E vale a pena você falar ela se você conhece ela. Se não conhece, é só você pesquisar assim, né? A mulher pobre que tinha um testamento no quadro e coloca o nome do Spurgeon, a internet vai te dar a história. O Spurgeon, ele foi orar por uma irmã da igreja muito pobre e que estava doente, e ela tinha chegado lá, ela preparou um café, ele estava tomando café com ela e ela começou a contar que trabalhou mais de 30 anos na casa de uma pessoa muito rica e ela aposentou, e quando ela aposentou eles pagaram os direitos dela e deram para ela um papel, e ela achou aquele papel muito bonito e mandou fazer um quadro, e ela estava já no fim da vida e estava muito feliz, né? E aquele quadro era uma coisa que fazia ela lembrar dos seus tempos bons. E o Spurgeon, olhando o quadro, ele fala: posso dar uma olhada? Quando ele pega, qual não é a surpresa dele? Não era um quadro. Eles deram para ela um testamento com muitas posses. E ela, muito simples, muito humilde, viveu muitos dias pobre, tendo muita riqueza pendurada num quadro. Qual é essa ideia? A ignorância pode roubar sua herança. Você tem no Senhor Jesus toda sorte de bênção, mas você quer trabalhar para Ele te dar. Você é ignorante, você não vai receber, você vai ser pobre e você tem a bênção. Olha que tremendo, né? Então você tem que entender a história, contar a história. Beleza? Aí vem lá, ponto 3, né? Quem procurará impedir a herança? É o diabo. Tá cheio de coisa aqui, mas tudo aqui para falar do diabo. Então é o diabo. Aí aqui, ó, tá vendo o pontinho vermelho que eu deixei aqui, ó? A própria vida sua, seu sonho, seu futuro pode ser um problema, e o mundo e os conceitos errados, né? Que a alegria tá nas drogas, no sexo, essas coisas tudo. Mas amém. Então você vai discorrer aqui. Quarto, qual é a atitude a ser tomada
para recebermos a herança. Primeiro, sermos nova criatura. Segundo, conhecer o testamento. Terceiro, crescer espiritualmente. Ei, aqui está a chave do bolo da sua palavra, tá? A chave do bolo, não. Aqui está a chave da benção. A chave da bênção para a tua palavra, né? Aqui está realmente o coração. Qual atitude ser tomada para recebermos a herança? O que você tem que fazer para ter a herança? Você tem que ser nova criatura. Você já recebeu o Senhor? Amém. Você já confessou ali na cruz? Amém. Deixa eu dizer, você é nova criatura. Diga a pessoa do seu lado, você é nova criatura. Nova criatura. Aleluia. Já temos então a primeira característica para receber a herança. Essa tem que ser sua atitude. Atitude de nova criatura. E olha o texto que diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas antigas passaram, e eis que tudo se fizeram novas. As coisas antigas não foram que antes você tinha um olho muito cobiçoso para lascívia, agora você não tem mais. Antes você tinha uma gula e agora não tem mais. Não, essas coisas o Senhor vai te transformar na alma. A questão de que você era velha criatura e agora você é nova criatura é porque o Espírito de Cristo não estava unido no seu espírito, e o seu espírito, embora estava aí, estava amortecido, estava cancelado, estava inoperante, mas agora o Espírito de Cristo amalgamou. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor torna-se uma só criatura com Ele. Então o Espírito de Cristo amalgamou no seu espírito, e você agora é um em Cristo. Você se tornou nova criatura, porque o seu espírito estava morto e agora ele vive. E assim, então, você precisa conhecer o testamento. Qual é o testamento? Daquela mulher que nós já falamos lá em cima. O testamento é a Bíblia. O que a Bíblia diz que você é, você é. O que a Bíblia diz faça, você deve fazer. O que a Bíblia diz não faça, você não deve fazer. Olha, você tem que amar a Deus? Sim. É fácil amar a Deus? Não. Mas a Bíblia diz o quê? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 de João 4,19. Então, por que a Bíblia diz isso? Porque você não precisa, então, se esforçar para amar a Deus. Você tem que se esforçar para saber que é amado. E o tanto que você sabe que é amado vai fazer com que você ame. Olha que tremendo. Onde está isso, pastor? Está no testamento. Lá no testamento. Você tem que conhecer o testamento. Ei, pregador, que vai pregar essa herança para as pessoas, você tem que conhecer o testamento. Você vai falar para eles do testamento que você já tem. Amém? Estou te dando spoiler. Pega a sua caneta azul, ó, escreve aí essas coisinhas. Põe aí 1 de João 4,19. Coloca essas frasezinhas aí. Aleluia. E crescer, né, espiritualmente. Isso aqui vai estar muito ligado com a Bíblia e também ter a fé. A fé que está aqui, né, Hebreus 11:1. Que diz assim, né? Que 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não veem, né? Então, a fé naquelas grandes bênçãos. E assim, sua palavra termina, a palavra da herança, e a marca que você tem que deixar nos seus ouvintes é essa: que eles agora são enriquecidos em Cristo. E o tanto que eles descobriram essa riqueza em Cristo manifestará na vida deles na prática. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça transformar essa palavra num Pentecoste lá no seu encontro, no nome de Jesus. Amém?